O fato de uma pessoa reduzir sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa e se arriscar no trânsito resultou no aumento do número de acidentes em todas as rodovias do mundo. Eu acho que a rigidez da nova lei seca ajuda, né, a combater o que a gente quer combater, que é essa questão de a pessoa beber e dirigir, provocar um acidente, provocar a morte de alguém ou a própria morte. Eu imagino no caso que aconteceu na minha família. Eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos e meu pai é um alcoólatra. Álcool bebe até hoje, não tenho chance que ele pare. E uma vez eu e ele, meu irmão, a gente indo, ele pegou um carro de lado capotando, tanto o carro que a gente estava quanto o outro carro. O que aconteceu no nosso carro? Eu tive pequenos ferimentos, meu pai saiu ileso, só que meu irmão ele estragou a parte do joelho dele, quebrou parte da patela dele. Já o outro carro, todas as pessoas, tinham 3 pessoas. Tinha um menininho de mais ou menos 3 anos e um casal. Quando chegou a ambulância, todos os policiais, quando a gente for ver, os 3 morreram. Então eu fico pensando, pô, já tive meu pai como exemplo. Eu tô fazendo 18 anos agora, tô tirando minha carteira. Eu fico pensando, eu sei que quando eu dirigir não vou, porque a imagem que ficou tanto dessa criança, a cena do acidente, ficou marcante. Olha só, eu acho que é interessante, mas deveria ter uma regra melhor para todos os bares e restaurantes de Brasília. Eu acho que a lei seca existe, mas os comerciantes, empresários deveriam pensar nos seus clientes, no sentido de quê? De fechar uma parceria com os taxistas, para estar deixando todos os seus clientes nas suas devidas casas. Porque é o seguinte, eu estou em plena condição de dirigir, só que se a polícia me pegar, já era. A polícia é uma porra. É isso que eu acho. Porque quando eu saio para beber, eu saio de táxi. E quando eu estou dirigindo, eu tenho a responsabilidade de que eu não posso beber. A lei seca para mim é uma merda. Porque eu não posso beber, ué. Um dos fatores para o aumento do consumo de bebidas alcoólicas está relacionado com as propagandas publicitárias de bebidas, que estimulam o consumo como uma forma de obtenção de prazer e felicidade. Beber cachaça é um estilo de vida. Quem bebe cachaça não precisa de mesa para beber, bastam amigos. Não escolhe um lugar pela aparência, e sim pelas pessoas que estão lá. É por isso que eu digo, eu prefiro cachaça, eu prefiro ipioca. Eu lembro que quando nós tínhamos as propagandas das grandes marcas de cigarro, de fato as marcas de cigarro tinham a mesma estratégia. Ou seja, vendia a ideia da aventura, a ideia de um bem-estar, a ideia de você fazer parte de uma classe de pessoas felizes, realizadas, com um índice de felicidade fenomenal. E a nossa legislação conseguiu aplacar esse sofisma, essa falácia. Hoje, eu diria que o álcool ele tem a mesma estratégia. Melman, um psiquiatra, um grande pensador hoje do comportamento humano, ele diz que nós somos uma geração do prazer. Nós vivemos em torno da busca pelo prazer. Nós não somos mais aquela geração que tem, digamos que uma tradição oral para ser seguida. Hoje nós estamos mais entregues a essa subjetividade de quem quer buscar o prazer. Ou seja, o sujeito decide o caminho porque ele quer aquilo, uma certa paixão que possa dar prazer a ele. E nesse sentido, eu percebo que a bebida se inclui aí dentro dessa situação de busca pelo prazer. Devido ao alto índice de acidentes de trânsito provocados pela influência de álcool, o Estado não teve outra opção senão sancionar a Lei 11.705 de 2008, que tratava de proteger a vida, principalmente dos condutores de veículo automotor.
No entanto, diante da sua ineficácia, foi criada a Lei 12.760 de 2012, para tentar diminuir a sensação de impunidade e, consequentemente, proteger a vida de todos. A lei anterior, ela exigia, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, o teste do etilômetro, que ficou conhecido vulgarmente como bafômetro. Acontece que a jurisprudência, com a entrada em vigor da lei, a jurisprudência se orientou no sentido de exigir que esse teste fosse feito, porque a lei dizia que a pessoa que estava conduzindo tendo usado álcool deveria ter uma determinada concentração de álcool no sangue e era especificado pela própria lei. Então a jurisprudência consagrou que esse teste era exigência para que se pudesse configurar aquele índice especificado na lei, o índice de álcool no sangue. A partir daí as pessoas começaram a não fazer o teste do etilômetro. A lei nova ampliou as possibilidades de prova com relação à configuração do crime, permitindo aí que as declarações da autoridade de trânsito ou dos policiais militares que fazem abordagem nas ruas, revelando que a pessoa abordada estaria sob influência de álcool, com fala desconexa, equilíbrio comprometido, enfim, aqueles sinais de embriaguez que a gente conhece, que isso fosse erigido à categoria de prova, sem desconsiderar a possibilidade de se fazer o etilômetro. Além disso, tornou possível também a realização de um teste que se fazia anteriormente no Instituto de Medicina Legal, que é o exame clínico. Todos os exames realizados aqui no Instituto, eles são feitos mediante solicitação de uma autoridade judiciária. Então, a partir do momento que já chega para o médico aqui especificado, exame de embriaguez. A partir daí, então, ela é encaminhada para o médico e o médico faz um exame que a gente tem mais ou menos de rotina protocolado, onde verifica-se todas essas alterações. Esse exame clínico ele é mais ou menos padronizado e o próprio agente de trânsito está capacitado a fazer esse tipo de exame. O exame clínico ele traduz melhor o grau de embriaguez do indivíduo, porque um exame laboratorial ele está sujeito a uma série de variáveis. Então a gente não pode se basear num exame clínico, um exame numérico, um exame laboratorial, para testar o grau de embriaguez, porque depende muito da suscetibilidade de cada paciente. Com a entrada em vigor da nova lei seca, abriu um leque para outras provas que não só o teste do bafômetro, né? Como já é sabido, a questão de vídeos gravados pelos próprios agentes, provas testemunhais também. E a grande diferença foi essa, porque antigamente a gente era muito preso ao teste do bafômetro, coisa que nós sabemos que o cidadão não é obrigado a fazer. Então, o que mais a gente leva em conta hoje é a possibilidade maior de provas, tanto administrativas como judiciais, como nós temos também o termo de constatação de embriaguez, que é um papel que nós preenchemos, o que nós reduzimos a termo, a qual a gente verifica os vestígios e os indícios de consumo de bebida alcoólica por parte do condutor abordado. Um aparelho, um etilômetro em si, né? Uma impressora matricial que a gente usa para imprimir o teste, né, após a realização. E nós temos o bocal, que vem descartável, né? Vem lacrado. Só pode ser utilizado uma vez. A gente utiliza o condutor, mesmo que dê zero, né, que seja um condutor que realmente não tenha feito uso de álcool. Esse bocal aqui depois ele é descartado. E a gente abre na presença do condutor. Conecta aqui no aparelho. E aí o aparelho começa a fazer, liga, né, e já faz uma leitura de ambiente e um teste zerado, né, para demonstrar que o aparelho não está viciado, que não tem, ele já faz automaticamente um teste em branco, que depois sai até na impressão. Faz um teste em branco para provar que o aparelho está zerado, que não tem vestígios de álcool no aparelho. Aí ele a gente pede para o condutor vir fazer o teste. Você enche o pulmão e sopra constantemente como se estivesse enchendo um balão. Pode assoprar.
Pode soprar mais, não para não, mais, aí aqui a gente vê, ó, ele tá fazendo a leitura e o teste dá o resultado, zerado, 0 miligramas. E a lei seca mais dura começou a valer nesta sexta-feira. Em todo o país, a Polícia Militar apertou a fiscalização. Com a nova lei seca, não é só o bafômetro que identifica um motorista alcoolizado. Depoimentos de policiais, fotos, vídeos, testes clínicos e testemunhas passam a valer como prova. A multa para quem dirige embriagado subiu de R$ 957 para mais de R$ 1.900. Com a edição da lei nova, como eu disse a vocês, o número de autuações aumentou, porque aumentou a possibilidade de você configurar o crime, além do etilômetro, o exame clínico e as demais provas que a lei admitiu, né, como já foi alegado. Então, essas autuações passaram a ser mais frequentes. Nós temos aqui, todas as semanas, pelo menos 5, 6 audiências de pessoas que foram flagradas nessas condições, e elas são submetidas não a um processo judicial, porque a lei permite que elas recebam um benefício que é a suspensão condicional do processo. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. A nossa experiência no Gama tem sido bastante proveitosa. Nós fizemos uma parceria entre o Ministério Público e a Vara de Delitos de Trânsito. A nossa Central de Medidas Alternativas credenciou uma série de instituições aqui na cidade que estão aptas a receber essas pessoas que são flagradas nessas circunstâncias para prestar serviço comunitário, e algumas outras instituições que se habilitaram para receber algum benefício não de natureza pecuniária, porque isso é convertido em bens. Hoje está criando um novo formato. Por quê? No passado, essas entidades elas eram vinculadas localmente. Então, como aqui no Gama, a própria SEMA fazia essa vinculação de parceria da entidade com a SEMA, né? Aqui com a Promotoria de Justiça do Gama. Da agora para frente não, essa vinculação ela vai ser feita diretamente do Ministério Público por meio da Promotoria de Fundações, onde a própria Promotoria de Fundações ela faz a vinculação de todas essas entidades de todas as cidades, e depois essa vinculação ela vai ficar permanente e aí, vamos dizer assim, centralizada na Promotoria de Fundações, mas com atuação em cada uma das satélites. Ao final do prazo, que em geral é fixado no mínimo de 2 anos, se elas cumprirem todas as condições legais e todas as condições judiciais que foram estabelecidas, me refiro à prestação de serviço comunitário e às doações, esse processo é arquivado como se nunca tivesse existido. Temos um valor muito grande, porque são mão de obras que vem, nos ajuda na limpeza, consertar móveis, arrumar uma portas. Às vezes nós precisamos pegar algumas doações, eles vai conosco, né? Nos ajuda de uma forma geral. Tava de manhã, eu saí, fui pra feira, né? Aí tomei uns caldos lá, e tomei umas pingas e desci. Fui lá para o Novo Gama. De lá eu também tomei lá, fui lá para casa de uns colegas meus e vim embora para casa. E até nesse dia, foi até um dia de jogo do Brasil, fui lá assistir o jogo. E assistir o jogo, né? Aí quando foi no caminho, eles me pegaram. Me abordaram lá, né? Me abordaram. E aí eu tive que fazer o exame do bafômetro. Mas foi 1,74, um negócio assim. Eu errei, que eu estava
dirigindo, eu estava no trânsito embriagado, então eles me pegaram, tudo bem, eu tenho mais de 15 anos de carteira, nunca fui pego numa blitz, nem em nada, nunca tive uma multa, então foi a primeira vez e para mim seja a última, né? Porque para mim foi ótimo que eles me pegaram, para mim ter uma consciência que dirigir bebendo não é uma coisa certa, né? Não é certo. Eu observo nas ruas que não existe de fato uma fiscalização. Eu não estou sendo uma pessoa que traz um dado estatístico. Eu trago somente a observação. A gente não percebe que existe da parte, ou seja, do departamento de trânsito ou da polícia fiscalizadora do trânsito, a parte da polícia que é fiscalizadora de trânsito, seja ligada à polícia militar ou à polícia rodoviária, nós não percebemos uma efetiva fiscalização nas ruas. E nesse sentido, me faz um pouco que descrente na eficácia dessa lei. A minha opinião, enquanto cidadão, despido da farda, despido do poder do policial rodoviário federal, quanto à aplicabilidade da lei seca, eu fico até relativamente otimista e vejo que só pela possibilidade de abrir o leque, de dar aos agentes de trânsito uma maior possibilidade, e à própria justiça também, uma maior possibilidade de punir os infratores de uma forma mais enérgica, já demonstra uma maior atenção tanto das autoridades quanto da sociedade para a situação, que é realmente um dos maiores problemas nossos aqui no nosso país. Mas assim, eu fiquei bastante confiante com essa nova lei seca. Eu acredito que